Muito bem, estamos de volta para mais uma aula do curso de Gestão de Projetos. Sou o professor Rodrigo Cavalcante, da Universidade Federal do Ceará. Nesta aula daremos sequência à discussão sobre o planejamento do prazo e do custo do projeto. Bom, a diferença do que nós fizemos até a aula passada para essa aula, essencialmente, é a inclusão de datas exatas, de datas reais, e não apenas de um número sequencial de semanas, como nós fizemos. Quem se recordar da aula passada, a gente tratou da semana 1, semana 2, etc., até a 12ª semana. Ali foi, inclusive, muito útil para a gente ter uma ideia da duração do projeto. Mas, evidentemente, que o calendário do mundo real, o calendário cronológico concreto, né, dos dias úteis, dos dias que são feriados, os fins de semana, efetivamente é que irá determinar datas exatas, datas esperadas, né, para a conclusão de cada atividade, de cada pacote de trabalho. Então, aquele passo que nós fizemos do diagrama de rede, ele tem uma utilidade que é muito importante para planejamento, né? Inclusive, como eu vou comentar daqui a pouco, nós vamos ter algumas situações em que aquelas estimativas de duração que nós fizemos, sobre as quais se baseou, né, o diagrama de rede, elas podem ser revistas. Né? Então, o diagrama de rede, com a utilização de unidades de tempo abstratas, né, sem datas específicas, tem a sua utilidade. Mas, em algum momento, nós vamos colocar datas exatas, datas específicas, a data prevista de início do projeto, e aí, automaticamente, de novo, né, vai ter um software fazendo isso por você. Ninguém faz mais isso à mão, obviamente. Né? É um software que vai, enfim, se você informa a data de início prevista do projeto, ele calcula todas as outras datas de todas as demais atividades e a data prevista de conclusão do projeto. Você vai informar também esse software justamente, né, essa questão aqui dos dias úteis, dos feriados, né, que obviamente vão impactar a sua previsão de duração. Né? Se a sua semana, quando você fala que dura uma semana, é uma semana útil de 5 dias, é uma coisa. Se seu projeto prevê trabalho ininterrupto, independente se é sábado, domingo ou feriado, obviamente que a sua data de término será outra, porque a sua semana terá pelo menos 2 dias a mais, né, do que uma semana de 5 dias. E isso é trabalho adicional que pode ser feito, isso precisa ser levado em conta. Esses ajustes todos são feitos no software de apoio ao gerenciamento de projetos, particularmente no software que cuide do aspecto ligado ao cronograma. Tá certo? Então, todas essas informações, vocês entendendo a parte conceitual, vocês vão pegar um software, vocês vão entrar as informações que dependem do gerente, quais são, quantas e quais atividades, relação de dependências entre elas, duração estimada de cada atividade, data de início prevista e o tipo de calendário que você está considerando. Né? Se é uma semana típica, de dias úteis ou de algum outro tipo de arranjo, né, de trabalho. Tudo isso especificado, o software vai calcular para você um calendário bem direitinho de todas as atividades, quando cada atividade começa, quando cada atividade é esperado que se termine, qual é o caminho crítico, quais as atividades que estão no caminho crítico, quais as folgas em cada atividade. Isso tudo vai ser calculado automaticamente e é um conjunto interessante de informação para você trabalhar. A gente vai ver alguns exemplos daqui a pouco, tá bom? Para ampliar mais essa compreensão. Bom, além do cronograma propriamente dito, né, que nós já começamos a conversar sobre ele desde a aula passada, vale a pena a gente também chamar a atenção para o que são os marcos. Né? Os marcos são eventos específicos em momentos específicos no tempo, durante o ciclo de vida do projeto.
Então são, como o próprio nome diz, são marcos fixos no tempo que representam eventos relevantes. Tá? Eu vou dar exemplos daqui a pouco, mas você pode associar o marco, o uso mais comum, né, dos marcos é para marcar, como o próprio nome diz, né, a entrega ou as entregas intermediárias ou resultados parciais do projeto. Tá? Então você vai ver o ciclo de vida do projeto e você vai identificar pontos no tempo que são interessantes serem demarcados, serem chamados a atenção. Porque naquele ponto do tempo, naquele dia específico, naquela semana específica, algo relevante acontece. Pode ser a conclusão de uma etapa do projeto, pode ser a conclusão de um relatório, pode ser a entrega de uma versão beta do software, né? Pode ser um evento de lançamento do projeto, por exemplo. Enfim, você pode pensar em inúmeros eventos, então não são atividades, o marco não é uma atividade, o marco é um evento que ocorre, portanto, em um momento específico do tempo. Ele, se a gente tivesse que dizer, ele é como uma atividade de duração zero, ele é apenas um ponto no tempo que você quer chamar a atenção para algo relevante que deve ocorrer naquele momento, ou até aquele momento. Tá bom? Eu vou voltar a esse assunto aqui, vou ter um exemplo logo na sequência, e eu vou mostrar a vocês, inclusive graficamente, como é que isso funciona. O outro artefato que é muito interessante em planejamento e principalmente controle de prazo é o gráfico de Gantt. Eu já vou dar um exemplo. Tá? E a outra agenda que nós temos para essa aula de hoje são as técnicas para remodelar o cronograma. Remodelar, ou seja, revisar, alterar, modificar o cronograma caso esse cronograma, por algum motivo, não nos soe adequado ou conveniente. Então, nós vamos ter esse foco principalmente aqui nesses três tópicos aqui, tá? Para essa aula de hoje. Eu espero até o final vocês terem uma clareza maior do que desses pontos, que são pontos importantes para completar esse aspecto ligado a planejamento e controle do prazo. Ainda nessa aula, basicamente, estamos falando somente de prazo. O gráfico de Gantt é uma ferramenta clássica da gestão de projetos. É uma representação gráfica das atividades, pacotes de trabalho, conforme seja o nível de detalhamento que você esteja utilizando. Então, é a representação gráfica das atividades, digamos assim, ao longo do tempo. Tá? É uma representação bastante simples de compreender. Você vê aqui que no eixo horizontal você tem o tempo com datas específicas, tá certo? Então você tem aqui essas linhas, né, que representam espaços de tempo mais ou menos regulares, podem ser uma semana, 15 dias, enfim. Você terá a condição de configurar isso, mas enfim, o fato é que você tem um eixo de tempo aqui na horizontal, e aqui na vertical você tem então a representação das atividades por barras cuja extensão, nessa dimensão horizontal, né, corresponde ao período de tempo entre o início e o fim previsto da atividade. Tá? Então, como vocês veem aqui, nesse exemplo, né, nós temos aqui 6 atividades, tá certo? 6 atividades, e a apresentação, né, cada uma delas ocupa aqui um espaço na vertical, né, e na horizontal ela tem uma extensão proporcional correspondente ao período desde o seu início da atividade até o fim previsto da atividade. Tá? Como vocês veem, podem haver barras paralelas, né, atividades paralelas, a gente já viu isso inclusive no nosso diagrama de rede, né, do exemplo, que podem haver atividades paralelas, e também há atividades sequenciais, em que uma termina, a outra começa. Então, várias possibilidades aqui. O gráfico de Gantt ele irá provavelmente usar um código de cores para as atividades já completadas, que estão aqui em laranja, e as atividades pendentes ainda de serem completadas. Tá bom? Não está mostrado aqui, mas se você quisesse, poderia ter um terceiro código de cor para atividades em andamento. E, na verdade, nós vamos ver um pouquinho mais à frente
que há até formas ainda mais elaboradas quando você quer começar a se preocupar com o controle do prazo, de aproveitar esse mesmo conceito do gráfico de Gantt para refinar esse controle. Mas no nosso exemplo aqui, para ser bem simples, um código de cores apenas com 2 estados. Atividades já concluídas e atividades que ainda não foram concluídas, ou porque não começaram, ou porque ainda estão em andamento, que estão na cor verde aqui. Então você vê que visualmente, com uma certa facilidade, você consegue ter uma noção da estrutura temporal do projeto e daquilo que já foi concluído. Nós vamos agora apresentar algumas variantes do gráfico de Gantt que o tornam um pouco mais enriquecido, com mais informações e de forma, portanto, de uma maneira mais útil, né, para o planejamento e futuramente o controle do prazo do projeto. Nesse slide, eu estou mostrando o mesmo gráfico do slide passado, mas vocês estão vendo a inclusão desses triângulos aqui, né? Esses triângulos são os marcos. Né? Também no inglês, se vocês se depararem com alguma literatura de gerenciamento de projetos em inglês, serão chamados de milestones. Então, os marcos, eles são ocorrências de eventos específicos em um momento específico do tempo. Ele é um evento, ele não é uma atividade, ou se você quisesse usar uma analogia, ele seria uma atividade de duração zero, ou seja, ele é um marco temporal, ele é um evento, uma ocorrência em um determinado momento dentro do desenrolar do cronograma do projeto. E esses marcos, eles são utilizados em gerenciamento de projetos, né, para pontuar conquistas, realizações, entregas parciais, resultados intermediários alcançados no transcorrer do projeto. Portanto, eles acabam nos oferecendo como que uma visão concreta do progresso através, não é, da realização de algum resultado palpável. Então, supondo, por exemplo, que nós estivéssemos lidando aqui com um sistema de informação que tivesse aqui 3 atividades, atividade A, B e atividade C, digamos que a atividade A fosse o desenvolvimento, implantação e teste de um banco de dados, o que seria depois aproveitado como uma interface de usuário, com a geração de relatórios e pesquisas, né? Então, a equipe, quando planejou esse cronograma, achou interessante, ao final da atividade A, ter um marco que seria o marco de banco de dados disponibilizado. Ou seja, o banco de dados no seu estado bruto estaria disponível para ser testado, alimentado, né, enfim, verificado, né, a sua consistência. Depois dos módulos B e C, o sistema está, digamos, em uma versão beta, vamos dizer assim, né? Então, esse marco aqui, nesse momento do tempo aqui, nessa data, seria o lançamento da versão beta do sistema, que acumula, portanto, né, o que foi desenvolvido nas atividades A, B e C. Tá bom? Novamente, na cor laranja a gente tem as atividades completadas e os marcos já alcançados, em verde as atividades ainda a serem concluídas e os marcos ainda pendentes, né, de serem também alcançados. Então, os marcos eles são importantes para a moral da equipe, eles vão mostrar conquistas, avanços concretos, né, para que a gente não fique apenas com uma dinâmica de atividades que iniciam, terminam. O marco ele dá uma noção concreta do que aquelas atividades estão conquistando, estão alcançando, né, do avanço do produto, do projeto, conforme ele vai tomando forma, conforme as atividades vão se sucedendo e ele vai ganhando, esse produto vai ganhando corpo, né? Então, é um artifício que torna o cronograma mais vivo, mais visível, mais palpável, tá certo? Também, lá na frente, quando nós formos fazer o controle do prazo, usando um gráfico como esse, com marcos, os marcos eles também vão ser importantes para a gente ter um sentimento também concreto, se o projeto está de fato progredindo e dentro do planejado, né, do prazo planejado, ou se o marco não for alcançado naquela data, ou seja, se nessa data aqui a versão beta do sistema não estiver disponível, isso é uma sinalização que alguma coisa aconteceu aí no caminho, né, que não permitiu que aquele prazo previsto se concretizasse.
e isso apenas chama a atenção para que se faça uma avaliação do progresso do projeto e principalmente olhando para as atividades futuras que ainda vão ser concluídas, se há algum ajuste a ser feito. Tá? Então, os marcos eles dão dinamismo, dão uma vida, dão uma forma mais concreta ao cronograma, a sequência de atividades do cronograma do gráfico de Gantt. Uma segunda versão do gráfico de Gantt é aquela que inclui as dependências. Nessa versão, a gente tem uma espécie de mesclagem do diagrama de rede de atividades com o gráfico de Gantt. Vocês observam aqui, então, que nós temos agora elementos do gráfico de Gantt, que é, por exemplo, a atividade representada por uma barra, né, que tem a duração, que tem a extensão, a barra correspondente à duração, né, no calendário daquela atividade, mas também tem setas, né, então esse exemplo aqui de um projeto, de um cronograma de projeto de desenvolvimento de uma aeronave. Então, essa primeira atividade, definição e aprovação de projetos, ou Work Package, né, um pacote de trabalho também, se você quiser ver dessa forma, ela precisa ser concluída, né, para que essas 3 atividades de desenho aqui possam ser iniciadas. Tá? Então, você tem elementos também do diagrama de redes, mesclado com os elementos do gráfico de Gantt. Então, as setinhas aqui estão mostrando as dependências. E dessa forma, você tem uma visão integrada de escopo e prazo, né? Porque você tem, em essência, aqui o escopo do projeto em seus pacotes de trabalho, por exemplo, todos eles interconectados por setas de dependência e com as durações, respectivamente, proporcionais às extensões aqui das barras, né? Você pode ainda concluir o processo para tornar uma visualização bem completa, incluindo um marco, por exemplo, aqui nesse ponto aqui, né, ao final desse conjunto de atividades, até esse ponto no tempo aqui, esse marco aqui foi batizado de design congelado. Ou seja, nesse ponto do tempo, todo o projeto da aeronave foi aprovado, está congelado e vai iniciar então a atividade aqui de montagem. Tá bom? Então você tem numa única visualização o escopo, as dependências, as durações, os marcos. Né? Esse tipo de visualização é bastante popular nos softwares de gerenciamento de projetos. Tá? Ele permite à equipe, ao gestor, gerente, né? Uma visão bem integrada, bem completa, tá? De escopo e de prazo. Tá certo? Também muito, muito bom, positivo também para o controle futuro do cronograma. Bom, vamos falar agora de situações em que o cronograma resultante, quando você faz esse planejamento, né, que você faz o diagrama de rede, atribui as datas, né, define o caminho crítico, você tem a duração do projeto, né, o resultado do cronograma, desse exercício de planejamento, não é adequado, é considerado inadequado por alguma das partes interessadas. O próprio gerente, a própria equipe, o patrocinador, o cliente. De alguma maneira, o resultado não é o mais conveniente. Há pelo menos 2 motivos para isso. O primeiro deles é o mais comum, né, que o prazo que resultou desse planejamento inicial é muito longo. Tá? O projeto está durando muito. E é uma duração total não aceitável por algum motivo. Pela necessidade de colocar o produto no mercado o mais rápido possível, ou porque nós estamos lidando com um evento que tem data marcada e, obviamente, o projeto de organização do evento tem que casar com essa data. Né? Tá bom? Nesse caso, em que o prazo é muito longo, nós vamos adotar uma das opções de compressão de cronograma que nós vamos ver na sequência no próximo slide. Tá bom? Vou falar disso. Bom, outra possibilidade é que a equipe prevista, né, ela é muito numerosa, por exemplo, ou seja, você chegou, aqui é um pouco o contrário, você chegou num prazo curto, ao final do exercício o prazo foi curto, é um bom prazo, é um prazo que satisfaz as partes interessadas, porém, quando você inspeciona em mais detalhes como esse prazo curto foi alcançado, né, você verifica que ele foi alcançado a partir da alocação de uma equipe muito numerosa. Um número muito grande de participantes, tá? Que não é algo realista do ponto de vista, por exemplo, da organização que executa o projeto.
tá certo? É um número de pessoas que você não dispõe na empresa, né, que você não conseguiria contratar também com facilidade por um motivo ou outro, e portanto o cronograma ele deu um prazo curto, um prazo satisfatório, mas às custas de uma hipótese de uma equipe superdimensionada para a realidade. Como isso não vai ser viável, né, a questão é o que fazer a partir daí. A gente vai discutir então uma abordagem chamada nivelamento de recursos para cuidar desse tipo de situação, tá bom? Uma situação em que o prazo é longo, compressão de cronograma. Uma situação em que o prazo é curto, mas foi alcançado às custas de uma equipe superdimensionada, nós vamos ver o que é o nivelamento de recursos. A compressão do cronograma pode ser feita em pelo menos 3 alternativas, 3 técnicas que podem levar à redução do prazo de um projeto. A primeira, paralelizar atividades. Atividades que seriam executadas de forma serial, ou seja, uma após a outra. Nós vamos remodelar o cronograma, vamos modificar o diagrama de rede e vamos fazer com que essas atividades sejam realizadas de forma paralela. Evidentemente, nós estamos supondo que isso é fisicamente possível ou é legalmente possível, né? Ou seja, nós estamos tratando daquelas dependências que nós chamamos de arbitrárias ou gerenciais. Se vocês lembrarem, são 3 tipos de dependência, tem as obrigatórias, as arbitrárias e as gerenciais. As obrigatórias são aquelas que você não tem como negociar, ou por uma questão física, ou porque fisicamente não é possível paralelizar, inverter a ordem ou colocá-las em paralelo, ou por alguma outra questão legal, alguma regulamentação que também exige que o projeto seja realizado, as atividades sejam realizadas naquela sequência. Mas se isso não for um problema, você pode então transformar atividades que eram desenvolvidas de forma serial em atividades desenvolvidas paralelamente. Isso tende a encurtar o cronograma do projeto, naturalmente. Tá bom? E nesse ponto eu queria pedir a vocês que começassem, conforme eu for falando nessas opções de compressão do cronograma, que vocês fossem pensando nos impactos, nas consequências, nos riscos, nas vantagens e desvantagens de cada uma dessas opções. Tá bom? Pensem nisso. Eu vou descrever as alternativas, mas eu quero que vocês pensem sobre o assunto. Nós vamos discutir isso na próxima aula síncrona. Tá? Vale aquele velho ditado, não há almoço de graça. Então, nós estamos buscando aqui reduzir o prazo do projeto através de algumas alternativas. Pensem a respeito das vantagens e desvantagens de cada uma dessas alternativas, tá bom? Além de paralelizar as atividades, uma segunda alternativa é aumentar a produtividade da equipe. Se nós estamos falando de recursos humanos, de pessoas, se, por exemplo, um projeto tem 5 programadores e seu cronograma foi montado com a hipótese, com a premissa de 5 programadores júniores, você pode propor, não, então vamos trocar aqui a parte da equipe, vamos colocar aqui 2 programadores sêniores e 3 júniores. A tendência é que esses 2 programadores sêniores escrevam mais linhas de código com menos erros em menos tempo e isso, portanto, tende também a reduzir o prazo do projeto porque aumentou a produtividade. É uma alternativa válida. Novamente, pensem nas vantagens e desvantagens dessa opção. E, finalmente, você pode adicionar ou mover recursos. Por recursos aqui, normalmente eu falo principalmente de pessoas. Então, você pode acrescentar pessoas à equipe, vindas de outro projeto. Você pode acrescentar pessoas a atividades do caminho crítico, deslocando pessoas de atividades que não estão no caminho crítico. Tá certo? Eu já vou adiantando aqui que nós vamos fazer um exercício logo na sequência, em que esses conceitos vão ser mais bem fixados, porque vocês vão, diante de um exercício concreto, em que vocês vão ter essas opções aqui, de avaliar esse tipo de alternativa de compressão de cronograma. Mas, de novo, você pode trazer mais, você pode aumentar a equipe, aumentar o tamanho da equipe, acrescentando mais pessoas. Essas pessoas podem vir de outro projeto, essas pessoas podem ser contratadas no mercado.
Né? Você pode, dentro do próprio projeto atual, você pode mover pessoas de uma atividade para outra. Você pode tirar pessoas de atividades que têm folga, se vocês lembrarem lá do exercício da aula passada, atividades com folga, você poderia, em tese, retirar recursos humanos dessas atividades com folga e colocar essas pessoas nas atividades do caminho crítico, em uma ou mais atividades do caminho crítico. Né? O caminho crítico, como nós já dissemos, tudo que acontece no caminho crítico se reflete no projeto. Se atrasa uma atividade do caminho crítico, o projeto atrasa da mesma quantidade desse atraso. Mas tem o outro lado da moeda. Se você conseguir economizar tempo, se você conseguir executar atividades do caminho crítico em menor tempo, automaticamente o caminho crítico também diminui de prazo e o projeto também se beneficia na mesma proporção. Tá? Então, se você coloca mais pessoas para desenvolver as atividades do caminho crítico, a tendência é que o projeto também consiga ter esse prazo encurtado. Tá bom? Pensem novamente nos prós e contras dessa alternativa e nós discutiremos na próxima aula síncrona. Bom, o nivelamento de recursos é uma situação meio oposta à que nós acabamos de falar. O prazo está bom, né? Porém, quando você inspeciona em mais detalhes, esse prazo foi alcançado com uma equipe que tem alguns problemas nessa equipe. Por exemplo, a equipe pode estar superdimensionada, ou seja, nós não temos a quantidade de recursos humanos que foi assumida como premissa no exercício dessa primeira versão do cronograma. Ou até temos a quantidade, mas não temos a qualificação. Nós temos programadores, mas nós não temos o número de programadores sêniores que estão sendo previstos nesse cronograma. Tá? Então, é uma situação que você precisa resolver. Você vai conseguir contratar essas pessoas? Né? O custo adicional de aumentar a equipe pode ser absorvido pelo cliente, né? Etc. Então, você precisa avaliar se você consegue, de fato, atender essa premissa de uma equipe bem dimensionada, ou superdimensionada, ou dimensionada num padrão acima do que normalmente se trabalha nessa organização. Bom, outra situação que pode acontecer é, ao analisar o cronograma, você observar também picos de uso de recursos humanos, ou seja, atividades ou fases ou períodos de tempo em que você tem uma quantidade grande de pessoas trabalhando no projeto e outras fases em que há uma queda muito grande dessa quantidade de recursos envolvidos, ou seja, há uma certa ociosidade de recursos humanos, ou seja, um desbalanceamento. Você tem subidas e descidas no tamanho da equipe. A equipe começa de um tamanho, depois ela cresce, no meio do projeto ela cresce muito, na segunda metade do projeto ela diminui bastante. Essas oscilações no tamanho da equipe, em geral, não são muito bem absorvidas pelas organizações, pelo menos em muitos tipos de projetos, né, em que a contratação temporária não é uma prática, né, em que o ingresso e a saída de pessoas da equipe podem perturbar um pouco o ambiente, ou seja, se buscam equipes mais estáveis ao longo da duração do projeto. E se de repente você vê um projeto que tem esses altos e baixos, né, na quantidade de pessoas envolvidas, isso também é algo que se costuma procurar evitar. Tá bom? Então, diante dessas situações, você pode redimensionar a equipe, tá? Reduzir a equipe e aí refazer o cronograma com uma equipe menor. Evidentemente que isso implicará provavelmente numa elasticidade do prazo, mas, ou seja, a gente precisa ver se agora o problema não deixa de ser um prazo muito curto com uma equipe superdimensionada para um prazo muito longo com uma equipe subdimensionada. Pode ter aí um ping-pong entre esses dois momentos até você encontrar a solução ideal. Mas a outra alternativa é dentro da equipe que já foi pensada, tá certo? Você só fazer uma redistribuição no tempo desses recursos, que é o exemplo que eu vou dar agora, tá bom? E aí eu quero que vocês pensem um pouco, né? Qual é a consequência dessas possibilidades. Eu falei um pouco já de algumas, né? Por exemplo, a possibilidade de aumento de custo, não é isso? Mas
essa redistribuição no tempo, qual seria uma possível consequência? Tá? Essa redistribuição aqui está muito mais voltada para essa situação aqui que eu acabei de falar, ou seja, desbalanceamento no uso de recursos, que não é interessante. A redistribuição é simplesmente, digamos assim, é o próprio conceito de nivelamento. É quando a gente redistribui. Tá certo? Vamos ver um exemplo que vai ajudar a compreensão desse conceito de nivelamento, particularmente nesse caso aqui, tá? Do desbalanceamento, que é o caso que nós vamos tratar nesse exemplo gráfico aqui simples a seguir. Bom, aqui nós temos um projeto em que ele é executado ao longo de períodos de tempo aqui no eixo horizontal. Tá? A gente pode supor, por exemplo, que cada período de tempo desse por exemplo, é um mês. Né? Então, são aqui alguns meses de duração. A primeira versão do cronograma está aqui no vermelho escuro, tá certo? E a segunda versão no vermelho claro ou no rosa, que nós vamos ver na sequência. Então, vamos nos concentrar primeiro na versão inicial do cronograma. Tá? Aqui no eixo vertical nós temos pessoas, por exemplo, a quantidade de programadores, por exemplo, num projeto de software. Né? Então, nós temos aqui no primeiro período, né, o projeto na sua versão original, ele vai contar com um programador no primeiro mês. No segundo mês, né, você vê aqui que já há, né, um aumento aqui para 2 programadores. No terceiro mês, ele dá um salto, né, e aí vai para 5 programadores. No quarto mês, cai para 4. E no quinto mês, que é o último, segundo esse cronograma, cai para 2. Então, esse foi o cronograma de 5 meses de duração do projeto, tá? Com esse uso de 1, depois 2, depois 5, depois 4 e depois 2 programadores. Se você somar o total de programadores ao longo dos 5 meses, dá 14. Então, você usou 14 programadores, ou pelo menos 14 usos de um programador, porque pode ser a mesma pessoa repetida, né? Mas enfim, você precisou usar um esforço de 14 programadores, equivalente a 14 programadores, em 5 meses para concluir o projeto. Tá bom? Bom, o seu patrocinador, quando ele olha esse cronograma, ele gosta do prazo. Opa, ele ficou satisfeito. Opa, 5 meses está bom. Eu pensei que ia dar um pouco mais. Mas quando ele olha essa curva de uso de recursos, ele fica um pouco chateado, porque ele diz, olha, você sabe, né, como eu já tinha lhe comentado antes, ele pode conversar com você isso, que nós não temos condição de ceder mais do que 3 programadores nesse projeto para você. Não tenho como. Tá? Então, aqui no mês 3 e no mês 4, eu não tenho como atender essa sua demanda aqui de 5 programadores. Né? Eu tenho 3 programadores. Se você quiser os 3 programadores por todo o tempo, eu tenho eles disponíveis, mas não mais do que 3 programadores por mês. É uma limitação de recursos humanos que ele coloca para você. Então, você tem que refazer o cronograma, né, com essa restrição. Bom, você refaz o cronograma observando que no período 1 e no período 2 não tem jeito, você não tem atividade suficiente, você não tem demanda para 3 programadores, então você mantém o que já estava planejado. Você pega um programador no primeiro mês, acrescenta mais um no segundo mês, e aí, nos meses 3, 4 e 5, você usa os 3 programadores que o seu patrocinador disponibilizou na capacidade plena. Tá certo? Só que observe, se eu somar aqui o total de programadores até o mês 5, né, você vai observar que nós vamos ter aqui um número de 12, né, 12 programadores. Se nós somarmos aqui 1 com 2, 3, com 9, 12. Então, significa o quê? Que no quinto mês, você não chegou no esforço equivalente de 14 programadores, que é o que você precisa para, de fato, concluir o projeto. Tá bom? Esse é um bom exemplo também para vocês terem essa noção, esse conceito de esforço, né? Que é um conceito legal.
que é o conceito, é o trabalho é o trabalho equivalente a 14 programadores, é o que você precisa em termos de horas, né? De 14 programadores ao longo de 5 meses, naquele primeiro exercício, no primeiro cronograma, que você precisa para concluir o projeto. Na segunda versão do cronograma, aqui no período 5, você está com 12. Faltam 2. Então você precisa alocar mais 2 programadores no período 6. Como você tem 3 disponível, não tem problema nenhum, você consegue alocar 2 aqui. E agora sim você termina os 14, no 6º período de tempo, no 6º mês. Então você volta para o seu patrocinador e mostra para ele agora o histograma aqui em cor rosa. Você diz, olha, consegui, aumentou um mês o período, mas eu consegui respeitar a sua restrição. Né? E para termos um final feliz, o seu patrocinador diz, está ótimo, 6 meses ainda está um bom prazo e você conseguiu nivelar os recursos a ponto de que eu não vou precisar fazer uma contratação temporária ou deslocar pessoas de um outro projeto para cumprir esse pico inicial aqui que você tinha, esses 2 picos aqui que você tinha identificado que vão ser complicados. Então, todos ficam satisfeitos e o acréscimo de um mês no cronograma foi algo que também não foi crítico, foi absorvido. Tá bom? Então, você de fato nivelou os recursos a um teto, a um topo, um valor máximo, né, de 3 programadores por mês disponibilizados ao projeto. Ok? Muito bem. Com isso, vocês devem agora refletir sobre todo esse contexto, ler o material disponível no livro-texto e, em particular, pegarem o anexo 9 do livro-texto, que é sobre nivelamento de recursos, e resolverem esse anexo 9, tá, em equipes, ok? Esses aqui tem que ser em equipe, porque ele é um exercício mais complexo do que o anexo 8, que vocês fizeram no fim da aula passada. O anexo 8 foi mais um exercício de fixação do conceito de diagrama de redes, com todas aquelas informações de datas mais cedo, mais tarde, folgas e caminho crítico. Agora não, nós estamos lidando realmente com um problema real de nivelamento de recurso. É matematicamente um problema um pouco mais complexo, tem mais de uma solução também. E quando há mais de uma solução possível, é interessante discutir em equipes, tá bom? A gente vai discutir na aula síncrona, repercutir os conceitos, que são conceitos importantes, porque nós estamos lidando com prazo, e prazo é uma variável crítica em qualquer projeto, inclusive porque você não tem como recuperar, ou é muito difícil recuperar o tempo perdido em um projeto. Então, pensem bastante a respeito nos pontos que eu chamei a atenção, comecem a discutir o anexo 9, vocês não precisam terminar de imediato até a próxima aula síncrona, tragam dúvidas, a gente conversa e discute esses exercícios ligados à área de cronograma na próxima aula. Vou ficando por aqui e até a próxima.